Agora não, né? Agora a gente vai entrar de fato em previdência privada e logo de cara, né? Vamos começar do mesmo momento em que terminamos a última aula, que era nesse quadro aqui das vantagens da previdência aberta, né? Quando a gente faz treinamento com seguradora, é normal que eles simplesmente passem, né, brevemente sobre essas vantagens, sobre benefício fiscal, a questão de que não entra em inventário, a portabilidade, resgate, enfim. Mas eu acho muito importante a gente entender melhor, de uma forma mais aprofundada, como que funciona cada um desses elementos da Previdência, tá? Principalmente porque vocês vão trabalhar, vocês vão vender Previdência privada, e vocês têm que estar preparados para os mais variados questionamentos possíveis que os seus clientes podem fazer, né? Então vamos lá, pessoal, vamos passar vantagem por vantagem aqui de forma bem calma e bem detalhada para que vocês entendam o máximo possível, né? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é a questão do benefício fiscal do PGBL. Quem já trabalha com previdência, ou enfim, quem já ouviu falar bastante de previdência privada, está cansado de ouvir essa questão dos 12%, né? Como é que funciona esse benefício fiscal? Contribuintes do PGBL e apenas do PGBL podem deduzir até 12% da renda bruta anual da base de cálculo do imposto de renda, tá? E quem que pode se valer desse benefício fiscal? Contribuintes que utilizam a declaração completa do imposto de renda e que também sejam contribuintes do INSS ou regime próprio, tá? E aqui eu coloco um exemplo prático, né? Supondo um segurado que tem uma renda bruta anual de R$ 100.000, ele pode deduzir até R$ 12.000 da base de cálculo do imposto de renda. Então, se em um primeiro momento ele iria pagar imposto de renda sobre R$ 100.000, que é a sua renda bruta tributável anual, com o PGBL ele consegue diminuir essa base de cálculo. Ela, nesse exemplo concreto, né? Ela baixa de 100 mil para R$ 88.000. Uma vez que esses 12 mil ele consegue abater vertendo contribuições previdenciárias para um PGBL. Aqui embaixo eu coloquei a base legal, né? O artigo 11 da Lei 9.532 de 97. E aqui eu coloco um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Uma situação sem PGBL, deixa eu pegar minha caneta aqui. Situação sem PGBL, né? Então, a base de cálculo, vamos supor que a renda bruta desse cliente é de R$ 100.000, o imposto de renda apurado ficaria na casa de 20.900. Pega esses R$ 100.000, multiplica por 27,5 e abate da parcela a deduzir, né? Como ele não fez previdência privada nesse exemplo, ele não teria nenhuma economia no IR, nem contribuições no PGBL. Agora, com o PGBL, ele consegue, vamos lembrar dos conceitos, ele consegue abater até 12% da renda bruta anual. Então, a base de cálculo do imposto de renda, que seria sobre 100 mil, cai para R$ 88.000. Então, o imposto de renda apurado com o PGBL baixaria para 17.580. É uma economia de R$ 3.360 no ano, vertendo contribuições para PGBL, tá? E aqui um resumo, né? A economia de R$ 3.360 por mês, e o custo líquido mensal descontado da instituição ficaria em R$ 720, né? Então, utilizando um PGBL, ele consegue um retorno imediato via restituição de 28%, mais ou menos. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão da dedução fiscal, tá? Em um momento posterior, quando a gente for identificar qual produto que vale mais a pena, um PGBL ou um VGBL. Vamos passar para outra questão agora de vantagem da previdência privada. Inventário, né? Todos os nossos bens e ativos patrimoniais, uma vez que a pessoa venha a falecer, esses bens têm que ser divididos via abertura de inventário, né? Inventário que pode ser judicial, quando existe a presença de menores de idade, ou extrajudicial, se não tiver um menor de idade como herdeiro, né? Existem vários custos quando a gente fala de inventário. O primeiro deles é ITCMD, né, que é o Imposto Estadual sobre Transmissão Causa-Mortes, o imposto que se paga ao transmitir um bem em decorrência do falecimento. Honorários advocatícios, né, que eles variam entre 6% a 10% do acervo patrimonial que o segurado deixou em vida.
E fora isso, tem ainda os emolumentos de cartório, né, que são as taxas de escritura e registro. Resumidamente, o custo de inventário pode chegar facilmente a 20% do valor dos bens segurados, tá? E o que a gente vê na previdência privada é que, via de regra, o patrimônio constituído em previdência não se sujeita a inventário. O Superior Tribunal de Justiça, ele possui um entendimento dominante no sentido de que os planos VGBL não integram inventário devido à natureza jurídica de contrato de seguro de vida, tá? O judiciário brasileiro, ele é bem estranho em suas decisões, né? Porque por que eu coloquei VGBL aqui? Porque o judiciário tem o entendimento de que os planos de previdência da modalidade VGBL se equiparam a um seguro de vida. E a razão disso é de que a SUSEP regulamenta, lá na cobertura de pessoas, que tem seguro de vida, tem seguro viagem, etc., dentro desse leque de produtos encontra-se o VGBL. Então, é por isso que o judiciário equipara o plano VGBL a um seguro de vida, e que, por conta disso, a chance de os recursos de um VGBL serem contestados, né, numa ação de inventário, ficam mais difíceis de serem levadas a uma procedência pelo juiz, justamente por conta dessa natureza jurídica de contrato de seguro de vida. Agora, excepcionalmente, na hipótese de ficar caracterizada a natureza de investimento da Previdência com o intuito de fraudar a legítima, o judiciário entende pela submissão desses recursos à colação no inventário. O que eu quero dizer com isso, né, com o intuito de fraudar a legítima? Quando uma pessoa vem a falecer, o Código Civil fala que uma pessoa pode dispor livremente de metade dos seus bens. A outra metade, ela tem que ser paga necessariamente aos herdeiros necessários, tá? E a parte que é paga aos herdeiros necessários chama-se legítima, tá bom? E aqui eu trago um exemplo para vocês, que é uma decisão, tá, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde o juiz descaracterizou a condição de seguro de vida do VGBL. Ele mandou integrar os recursos que foram pagos ao beneficiário lá no processo de inventário, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ação declaratória de descaracterização de VGBL e inclusão de bens na partilha. Apesar de, em regra, o plano de previdência privada VGBL ter natureza jurídica de contrato de seguro de vida, diante das peculiaridades do caso, fica evidente a intenção do decujus, ou seja, do falecido, de realizar investimento, doando posteriormente o montante apenas uma herdeira necessária, ao indicá-la como única beneficiária. Só para contextualizar vocês, esse caso aqui é de um homem, tá? Um senhor mais idoso, de 78 anos de idade, que contratou um VGBL e começou a fazer aportes muito vultosos, né? Valores bem consideráveis. E uma vez que ele contratou esse VGBL aos 78 anos, e depois veio a falecer, o judiciário entendeu que essa pessoa contratou o VGBL não com o intuito de, enfim, usufruir do patrimônio dele na previdência privada, mas sim de burlar a herança legítima dos herdeiros, né? Então, ao decidir assim, o juiz falou, não, esse VGBL, apesar de que em regra não integra inventário, uma vez que esse participante se utilizou deste produto para burlar os impostos que, via de regra, seriam incidentes sobre isso, por conta disso, bota o VGBL junto com o inventário e vai redistribuir o valor pago aos herdeiros necessários, tá? Mas que nem eu falei, gente, isso aqui é um caso excepcional. Realmente só se algum beneficiário contestar ou então quando uma pessoa contrata uma previdência já numa idade muito avançada e começa a fazer aportes imensos, porque se acontecer alguma coisa com ele, aquele dinheiro, em regra, não seria submetido a inventário, né? Ele seria pago direto aos beneficiários. Então, a depender do caso concreto, o juiz pode interpretar uma previdência como fraude, né? Ou seja, com o único intuito de violar o direito dos herdeiros necessários, tá bom? E qual que é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria? Eu coloquei aqui o número do recurso, tá? Recurso extraordinário 13.63013, e eu coloquei um trecho da decisão, olha só. No caso de morte do titular dos planos VGBL e PGBL, o repasse aos beneficiários de valores e direitos, os quais não integram a herança do decujus, não constitui fato gerador do ITCMD. Ou seja, só com esse trecho aqui, o Supremo já matou dois coelhos com uma pedrada só,
né? Ele falou que os planos de previdência não constituem herança, muito menos fato gerador do ITCMD. E logo abaixo eu coloquei um dispositivo legal da Lei 11.196 de 2005, que fala expressamente, ó, no caso de morte do participante ou segurado dos planos seguros de que trata o artigo 76 dessa lei, esse artigo ele está se referindo à previdência privada, tá? Os seus beneficiários poderão optar pelo resgate das cotas ou pelo recebimento do benefício de caráter continuado previsto em contrato, ou seja, pagamento de renda mensal, tá? Independentemente da abertura de inventário ou procedimento semelhante. Ou seja, existe dispositivo legal expresso de lei federal falando que os recursos oriundos de previdência privada não integram o inventário para qualquer efeito. Tá? E aqui eu coloquei a título informativo, tá? Uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que também repete o que a legislação supralegal vem afirmando, no sentido de que qualquer pagamento de previdência em decorrência de morte do participante não pode se submeter a inventário. Na verdade, esse normativo ele nem fala de herança, tá? Ele nem fala de herança, esse é o ponto principal. O próprio Conselho Nacional de Seguros Privados, a quem a Lei Federal 109 de 2001 delegou a competência para normatizar a previdência privada, nem mesmo o CNSP se manifesta sobre a herança, tá? E juntamente, a gente já analisou isso aqui há 2 slides atrás, mas isso era uma questão que era controversa, né, até um tempo atrás, sobre a incidência ou não do imposto causa-morte sobre repasses de previdência. E aqui, né, eu trago a manchete lá de 2024, em que foi decidido isso, onde o Supremo proíbe a cobrança do ITCMD sobre plano de previdência, tá? E aqui embaixo eu coloquei a tese, né, a tese firmada no recurso. É inconstitucional, ou seja, viola a Constituição Federal a incidência do ITCMD sobre repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos a VGBL ou PGBL, na hipótese de morte do titular do plano. Então, resumindo, previdência entra em inventário? Não, salvo quando houver indícios de que essa previdência foi contratada para burlar o direito dos herdeiros necessários ao legítimo, tá bom? Mas isso tem que ser provado. Isso é o que eu gostaria que vocês entendessem. Essa questão de fraudar, isso é má-fé, né? E a má-fé tem que ser comprovada. O que prepondera no nosso ordenamento jurídico é a boa-fé, tá bom? Então, em resumo, a previdência privada não se sujeita a inventário, salvo quando houver intuito fraudulento. Não sendo o caso, o pagamento é feito direto aos beneficiários indicados no plano, sem passar pelo espólio. Esse pagamento é feito, em média, até 30 dias da data da entrega da documentação. Tá bom? Agora, vamos para a próxima vantagem, que é a portabilidade. O que é portabilidade, pessoal? A portabilidade é o direito do participante de migrar o patrimônio constituído de um plano para outro, sem qualquer custo no momento da transferência, tá? Existe uma carência legal para a portabilidade, que é de 60 dias, a contar do protocolo da proposta, tá? Então, isso é importante que quando vocês forem avaliar uma portabilidade, é importante verificar há quanto tempo que a pessoa está com previdência e se ela não realizou nenhum resgate antes de solicitar a portabilidade, porque os resgates, a gente vai ver mais para frente, também tem carência mínima de 60 dias, tá? Então, se a pessoa faz um resgate na Previdência e uma semana depois solicita a portabilidade, a seguradora vai negar, porque ainda está dentro do prazo de carência de 60 dias, tá bom? A portabilidade, ela pode ser externa, ou seja, quando a transferência de um plano para seguradoras distintas, então o participante migra de uma instituição financeira ou seguradora para outra, mantendo o prazo de acumulação já conquistado. Isso é importante na hora da gente analisar a tabela regressiva, né? Vamos supor que uma pessoa tem um plano de previdência por 15 anos, e aí ela faz uma portabilidade. O que acontece com esses 15 anos que a pessoa já acumulou para efeito do cálculo do imposto de renda regressivo? Nada. Ele permanece computando normalmente, tá? Ao lado da portabilidade externa, nós temos a portabilidade interna, que é quando você faz uma transferência de dinheiro de um fundo de investimento de uma mesma seguradora
para outro, tá? Tudo dentro da mesma seguradora. Então, essa é a diferença, a portabilidade externa. Por exemplo, eu tenho uma previdência da Bradesco e eu quero migrar para a Icatu, tá bom? E aí, onde que eu vou solicitar essa portabilidade? Na seguradora de destino. Sempre na seguradora de destino, tá bom? Existem algumas regras práticas da portabilidade. Uma das mais importantes é que a migração só acontece entre planos da mesma natureza, ou seja, se eu tenho um VGBL, eu só posso fazer uma portabilidade para outro plano VGBL. Se eu tenho um PGBL, eu só posso migrar para outro plano PGBL, tá? Se eu tenho um VGBL, eu não posso fazer portabilidade para o PGBL, tá bom? Marcelo, por que não? Por conta de algumas questões, né? A principal dela é o regime tributário. O PGBL possui aquela questão do benefício fiscal, né? Dos 12%, e o VGBL não tem essa benesse. E, além disso, o imposto de renda no PGBL, a gente vai ver isso mais para frente, ele incide sobre tudo, sobre as contribuições que o segurado fez, mais a rentabilidade. E no VGBL, o imposto de renda incide apenas sobre a rentabilidade. Então, é por conta dessas regrinhas tributárias que não se possibilita fazer portabilidade de um VGBL para um PGBL, tá? Sempre entre planos da mesma natureza. E aqui eu já falei há uns minutinhos atrás, né? O pedido de portabilidade tem que ser feito na seguradora de destino, tá? E aqui um adendo importante, né? Quando você faz uma portabilidade, o valor migra diretamente de uma seguradora para outra, sem incidência de imposto de renda, porque esse dinheiro não passa pela conta corrente do segurado, ele migra direto entre seguradoras e preserva-se o prazo já acumulado na tabela regressiva. Aqui eu trouxe uma regra bem interessante, tá? Na previdência fechada. E aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Quando vocês forem abordar um cliente que possui uma previdência fechada e vocês forem analisar a viabilidade de fazer uma portabilidade de uma previdência fechada para uma aberta, vocês têm que levar isso em consideração, ó. Artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar 109 de 2001. Olha o que diz. O instituto de que trata o inciso 2 desse artigo, ele está se referindo à portabilidade, quando efetuado para entidade aberta, ou seja, de previdência fechada para aberta, somente será admitido quando a integralidade dos recursos financeiros for utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado ao mínimo de 15 anos. O que esse dispositivo legal está falando, pessoal? Está falando que, se você fizer uma portabilidade de uma previdência fechada para uma aberta, o teu cliente não pode resgatar os valores. Ele não pode resgatar. A única opção que ele vai ter é contratar uma renda mensal vitalícia ou por prazo determinado. Marcelo, eu fiz a portabilidade de uma previdência fechada para uma aberta, estou com 60 anos, acumulei 2 milhões de reais. O que eu posso fazer? Eu posso resgatar tudo? Não. Se tu veio de uma previdência fechada, não. Tu é obrigado a converter em renda mensal vitalícia ou por prazo determinado. Tá? Isso é um problema, tá, gente? Quer dizer, para algumas pessoas pode não ser, mas na minha visão pessoal, essa limitação da liberdade do cliente fazer o que ele bem entender com o dinheiro dele é bem delicado, tá? Então, quando vocês forem analisar a viabilidade de fazer essa portabilidade de uma previdência fechada para aberta, vocês têm que informar isso ao cliente de vocês, de que lá na frente ele não vai poder resgatar os recursos integralmente. Ele vai ter que transformar em renda mensal. Tá bom? E agora vamos falar um pouco de resgate, tá? Os resgates são flexíveis, exigindo-se uma carência mínima de 60 dias entre os resgates, seja total ou parcial. E, gente, isso é uma coisa que parece meio óbvio, pelo menos para mim sempre foi óbvio. Mas para vários clientes pode não ser, porque quando você faz uma previdência privada, você é obrigado a informar uma data de aposentadoria. Você tem que colocar lá, né? Eu quero encerrar meu contrato aos 60 anos de idade, por exemplo. Só que muitas pessoas acham que elas só vão poder acessar o dinheiro delas quando atingir a idade de aposentadoria, né?
Então, é bom vocês falarem isso para os clientes. Tem muita gente que tem medo de fazer previdência porque acha que investindo o dinheiro deles numa previdência, esse dinheiro vai ficar travado lá até a idade que ele se aposentar. Mas não é assim não, tá? Por isso eu coloquei resgates flexíveis, porque a previdência, ela possibilita os resgates parciais, desde que seja respeitado, né, entre os resgates, essa carência mínima de 60 dias. Então, o teu cliente faz um resgate, o próximo tem que esperar 60 dias. E assim sucessivamente, tá? O resgate total cancela o plano, né? Se você solicita o resgate integral da sua reserva financeira, o participante deixa de ser segurado e o plano é encerrado. E como que funciona a tributação sobre os resgates? Qual que é a base de cálculo do imposto de renda? A gente tem que ver se a previdência é do tipo VGBL ou PGBL, tá? No VGBL, o imposto de renda recai só sobre os rendimentos. No PGBL, o imposto de renda incide sobre o todo, contribuições mais rendimentos. E na Previdência nós podemos adotar dois regimes tributários, tá? Tem o progressivo e o regressivo. Se o teu cliente tem um regime progressivo, no momento em que ele solicita um resgate, a seguradora vai reter 15% na fonte, independentemente do valor do resgate. A seguradora retém 15% na fonte. Aí o segurado ajusta o imposto devido ou recebe a restituição lá no momento da declaração de ajuste anual, quando você fizer a declaração do imposto, tá? E no regime regressivo, é bem diferente. O imposto é retido definitivamente na fonte, e a alíquota é decrescente conforme o prazo de acumulação. Logo, logo a gente vai entrar na questão tributária, tá? A gente vai falar bastante sobre regime progressivo e regressivo aqui. Aqui eu trouxe algumas restrições de resgate na Previdência Fechada para vocês terem um comparativo, tá? Então, vamos trabalhar alguma delas. A primeira delas é a carência entre resgates parciais. Na Previdência Fechada, você pode contratar dois tipos de previdência. Um plano instituído por instituidor, exemplo, OABPrev, que é a empresa que disponibiliza a contratação de uma previdência privada, mas não contribui. Ou seja, ela apenas disponibiliza a previdência fechada, mas ela não contribui juntamente com o segurado. Para esse tipo de plano de instituidor, a carência entre resgates é de 24 meses. Agora, para planos de previdência fechado, instituído por patrocinador, carência entre resgates é de 36 meses, 3 anos, tá? Exemplos, o Previ, né, Previdência Fechada do Banco do Brasil, a Previdência Fechada da Petrobras e a da Caixa Econômica Federal. Além dessa carência, existe um limitador de valor para cada resgate parcial. Esse limite é de 20% da reserva financeira por resgate. Então, vamos supor que o cliente da Previdência Fechada tem 100 mil reais. Ele quer fazer um resgate parcial, o máximo que ele pode resgatar é 20% da reserva. Ou seja, 20 mil reais nesse exemplo, tá? Outra limitação é do resgate da cota patronal. Porque na Previdência Fechada, o que é comum, o que acontece? Tem a contribuição do segurado e a contribuição da empresa, né? Então, quando o segurado quer resgatar a Previdência Fechada dele, ele pode resgatar 100% do que ele contribuiu, mais um percentual da cota patronal, tá? E esse percentual da cota patronal normalmente fica entre 80% a 90% da parte que a empresa efetivamente contribuiu, tá? O restante permanece no plano. Isso eu tirei lá da resolução da Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, número 50 de 2022, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, para ficar mais claro de visualizar um resgate na previdência fechada. Isso aqui eu tirei da MAG, tá? MAG Seguros. Qual que é o valor resgatável de um cliente nesse exemplo? 100% da cota individual, ou seja, 100% do que ele efetivamente pagou, mais um percentual da cota patrocinador. Então, aqui a gente tem a tabela de vinculação no plano, né? Até 3 anos de permanência no plano, o segurado consegue resgatar 20% da cota do patrocinador. Se ele permanecer 10 anos naquele plano, ele consegue resgatar metade do que a empresa pagou. E assim sucessivamente, até atingir o máximo, né? Se esse segurado tem mais de 21 anos nesse plano fechado, ele vai poder retirar o máximo de 90% do que a empresa contribuiu.
Aqui a gente tem outro exemplo da Previ, né, Previdência Fechada do Banco do Brasil, e quais que são os critérios para resgate. Aqui, ó, resgate cota patrocinador, 10% inicial, mais 3,5% a cada 12 contribuições mensais ao plano, limitado a 80%, tá? Então, aqui está aquelas mesmas faixas, né? De forma que, após 20 anos de permanência no plano, esse segurado vai resgatar 100% do que ele contribuiu, mais 80% do que a empresa pagou, tá? Essa é uma limitação bem chatinha da Previdência Fechada. Essa limitação do direito de resgatar apenas um percentual do que o patrocinador contribuiu. E aqui a gente entra na tributação, né, pessoal? Aqui o negócio fica mais complexo. Como eu falei há uns minutos atrás, quando você faz uma previdência fechada, tu pode escolher dois tipos de plano, de regime tributário, perdão. Regime progressivo, ou seja, alíquota maior conforme o crescimento da faixa de renda do segurado, e de outro lado, o regime regressivo, redução da alíquota conforme o prazo de manutenção no plano. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa permanece no plano de previdência, menor o imposto de renda. Daí o nome regressivo, tá? Como é que funcionam as alíquotas de IR na tabela progressiva? É aquela tabela de imposto padrão, né, que a gente utiliza, inclusive, para fazer a nossa declaração do imposto de renda anual. Então, a faixa começa, né, até 2.428 mês isento, e aí vai subindo para 7,5%, 15%, 22,5%, até a alíquota máxima de 27,5%, tá? E na tabela regressiva, não importa o dinheiro, quanto dinheiro o participante está resgatando, o que importa é o prazo de permanência no plano. Então, até 2 anos de permanência no plano, ele faz o resgate, incide 35% de IR. E a cada 2 anos de permanência, essa alíquota vai diminuindo 5%, até chegar na alíquota mínima de 10%, que é a menor alíquota de imposto de renda existente no mercado financeiro, tá? Claro que tem os produtos isentos, né? LCI, LCA, CRI, CRA, mas quando a gente fala de investimentos, né, de aplicações tributáveis, a previdência privada é o único veículo de investimento no Brasil que possui alíquota de 10% na tabela regressiva, tá bom? Marcelo, em qual momento que eu vou solicitar esse regime tributário? Eu quero progressivo ou eu quero regressivo? Em que momento que eu vou fazer essa escolha? Você tem duas opções. O que acontecer primeiro, tá? Ou na requisição do primeiro resgate, ou seja, no momento em que o participante solicita a primeira retirada de recursos do plano, a seguradora vai perguntar para ele, nesse momento, se ele quer permanecer com a alíquota com o regime progressivo ou se ele quer alterar para o regime regressivo. Se ele não fez nenhum resgate durante todo o prazo de acumulação e ele atinge a idade de aposentadoria prevista em contrato, nesse momento de concessão do benefício, a seguradora vai perguntar novamente, ó, você atingiu a idade para receber o seu benefício. Qual que é o modelo tributário que você quer escolher? Você quer permanecer no regime progressivo ou você quer alterar para o regressivo? É em um desses dois momentos. O que ocorrer primeiro, tá bom? E aqui eu coloco um alerta muito importante. A opção tributária escolhida é irretratável, conforme fundamentação aqui, tá? Da Lei 11.053 de 2004. Vamos falar um pouco do regime progressivo, então. O que é o regime progressivo que a maioria das pessoas já conhece, né? É o regime no qual, quanto maior a renda da pessoa, maior a alíquota de imposto de renda. E aqui um detalhe extremamente importante, pessoal. No regime progressivo, são somados os rendimentos tributáveis de todas as fontes. Então, se o cliente recebe rendimentos de aluguel, distribuição de lucro acima de 50 mil por mês, porque abaixo disso é isento, né? Salário, remuneração, ganhos obtidos no mercado financeiro, todos esses ganhos são somados para fins da tributação pelo regime progressivo, tá? Então, segue essa escadinha aqui. Quanto maior a faixa de rendimentos tributáveis, maior vai ser a alíquota de imposto de renda, tá bom? E aqui eu coloquei só a título de curiosidade, né, e informação, a nova regra do imposto de renda que começou a vigorar nesse ano, onde a gente tem uma faixa de isenção até R$ 5.000,
entre R$ 5.000 a 7.350 existe um redutor que é aplicado para se chegar na alíquota final. E para quem ganha acima de R$ 7.350 no mês, não se aplica nenhum desconto. Daí vai se aplicar esses valores que foram fixados por lei, diga-se de passagem. Esse valor de isenção de R$ 5.000, ele é travado, né? O que eu quero dizer com ele sendo travado? Significa que o legislador não estabeleceu nenhum critério de reajuste desses valores. Ou seja, essa faixa de isenção de R$ 5.000 vai permanecer nessa mesma faixa de 5.000 por 5 ou por 10 anos, não importa, até o momento em que o legislador fizer uma nova lei alterando essa faixa de isenção, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se essa faixa se manter do jeito que está, o que tem uma coisa que acontece no Brasil? Inflação. A inflação sempre vai corroendo o nosso poder de compra, de forma que R$ 5.000 hoje parece bastante dinheiro, mas daqui a 10 anos, se essas regrinhas de isenção não forem atualizadas, quem ganha R$ 5.000 por mês provavelmente não estará mais na faixa de isenção, tá? Provavelmente ele já vai estar na faixa de 15% ou de 17,5%, 22,5%, né? Justamente por conta desse efeito corrosivo da inflação. Então, não se enganem, tá? A isenção de R$ 5.000, ela é boa, só que ela é momentânea, porque ela só vai... O efeito real dessa isenção, ela só permanece quando, ou no caso em que o governo, né, o legislador, alterar esses valores pela inflação. Porque enquanto isso não for feito, esses valores ficam estáticos e à medida que a inflação vai avançando, essa faixa de isenção ela passa a ser menor, tá? Justamente porque a inflação vai corroendo o nosso poder de compra. E aqui, como é que a gente faz o cálculo da tributação no regime regressivo? Nós vimos que no regime progressivo, quanto maior a faixa de renda da pessoa, maior a alíquota do imposto de renda. E aqui no regime regressivo funciona diferente. Como que vai ser calculado o tributo? As seguradoras sempre utilizam esse método aqui, ó, o PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. O que significa isso? Significa que quando o teu cliente solicita um resgate, a seguradora vai resgatar as contribuições mais antigas que o teu cliente fez na Previdência até atingir o montante que ele deseja resgatar. Então, aqui é o aporte mais antigo, a seguradora vai recolhendo os aportes mais antigos. Por que ela vai recolhendo os mais antigos, né? Aqui é que está a sacada. Porque vamos supor uma pessoa que mantém um prazo de permanência na Previdência de 20 anos, e aí ele solicita um resgate pelo regime regressivo. Faz sentido para vocês que a seguradora vai resgatar as contribuições mais antigas, porque sobre as contribuições mais antigas vai incidir imposto de renda de apenas 10%, porque ele está na tabela regressiva, lembra? Acima de 10 anos, qual que é a alíquota de imposto aplicável? 10%. Essa é a principal razão desse método que as seguradoras utilizam para fazer o resgate, tá? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Primeira contribuição que o segurado fez para o plano de previdência vai ser a primeira contribuição que vai ser resgatada no ato da solicitação, tá bom? Só que aqui, pessoal, eu coloquei esse slide porque algum cliente de vocês pode trazer uma objeção. Ô, Marcelo, explica o negócio direito para mim. Tu me falou que na tabela regressiva o imposto de renda começa em 35% até 2 anos, e a cada 2 anos que passa, a alíquota vai decaindo em 5%. Mas se eu requerer o resgate integral, eu estou há 20 anos com o meu plano de previdência, há 30 anos, eu solicito o resgate integral. Quer dizer que, sobre as contribuições que eu fiz nos últimos 2 anos, eu vou pagar, em média, 32% de imposto de renda? Por que 32,5%, né? Porque é a média entre 35 e 30, tá? Isso aí leva muitas pessoas a terem medo da tabela regressiva, porque, vamos combinar, né? 35% e 30% é uma alíquota pesadíssima de imposto. São as maiores alíquotas que existem, na verdade, né? Só que a gente vai ver na prática, quando a gente faz uma simulação de previdência privada, que a carga tributária final não é tão elevada assim. Aqui, ó.
Aqui eu fiz uma simulação, tá? De resgate numa previdência VGBL, utilizando como premissas um aporte mensal de R$ 500 por mês, a uma taxa de juros média de 10% ao ano, durante 30 anos, pela tabela regressiva. O que a gente observa aqui é que a alíquota média de imposto de renda que ele vai pagar nesse resgate integral é de 10,5%. Percebam, muito próximo daqueles 10% final, né? Por que que a alíquota efetiva fica tão baixa? Porque, pela regra, primeiro que entra, primeiro que sai, cerca de 90% do saldo final vem de aportes com mais de 10 anos de acumulação e, portanto, tributados a 10%. Ou seja, o longo prazo compensa as alíquotas maiores dos aportes mais recentes. Olha só, aqui eu coloquei um gráfico para deixar o mais claro possível, né? Por que que a alíquota de 10% no regime regressivo, vamos lembrar, porque no progressivo não se aplica, não importa qual que é o período de permanência no plano, no progressivo conforme a faixa de renda do segurado aumenta, maior é a alíquota de imposto de renda. No regime regressivo, quanto maior o prazo de acumulação no plano, menor a alíquota do imposto. Nesse exemplo concreto que eu utilizei de 30 anos numa previdência, ele passou 30 anos e agora quer resgatar o saldo integral. Percebam que desses 30 anos, ou seja, 360 aportes, 240, ou seja, mais de 2/3 dos aportes, vão incidir a alíquota de imposto de renda de 10%. E por que que é tão importante que vocês entendam isso? Porque esses 240 aportes, sobre os quais vão incidir 10%, representam 95% do retorno total da previdência da pessoa. Tá? Marcelo, por que que o retorno está concentrado nesses 2/3? Porque as contribuições mais antigas, percebam, elas permaneceram rendendo juros por mais de 20 anos. É por isso que o impacto das contribuições mais antigas é muito maior do que as contribuições que você fizer, que vão se sujeitar a imposto de renda de 30% a 35%. Essas alíquotas pesadas, elas só vão incidir nos últimos 4 anos, né? Só que perceba uma coisa, vamos supor que tu estava contribuindo nos últimos 2 anos, com R$ 1.000 por mês. E é um VGBL, né? Ou seja, o imposto de renda incide apenas sobre a rentabilidade. Vamos supor que nos 2 anos que levou até você resgatar a tua reserva integralmente, esses R$ 1.000 renderam o quê? 10% ao ano? Então, 1.200. Ou seja, vai incidir 35% sobre R$ 200. Fazendo uma conta de padeiro, né? Então, o que eu quero que vocês observem é essa diferença, a importância que se tem que dar para os aportes mais antigos que você faz na Previdência. E aqui está uma das principais razões pelas quais a Previdência privada compensa muito no longo prazo, no longuíssimo prazo. O que é longuíssimo prazo? 20 anos para cima, por conta desse impacto dos 10% do IR, tá? Qualquer outro investimento que vocês forem fazer de renda fixa, o mínimo de imposto a se pagar é 15%. Na Previdência é 10%, tá? Essa é a... Deixa eu ver se está no próximo slide. Tá. Essa é a principal vantagem da Previdência quando a gente fala em tributação, o regime regressivo. Olha, ó. Previdência privada é o único produto financeiro que permite alcançar uma alíquota de imposto de renda de apenas 10% depois de 10 anos de acumulação, pela tabela regressiva. Tá? De modo que na tabela progressiva, a alíquota provável que o teu cliente iria pagar, caso ele solicitasse um resgate integral, seria de 27,5%. Enquanto que se ele fizesse uma previdência pela regressiva, fazendo uma estratégia, né, de planejamento a longo prazo, o imposto de renda pode chegar a 10% do patrimônio, tá? Justamente por conta dessa vantagem da tabela regressiva. E aqui eu trouxe uma simulação, tá, de resgate. Eu vou mostrar para vocês primeiro esse cenário no regime progressivo e depois eu repito o mesmo cenário no regime regressivo. Olha aqui esse cenário. Uma previdência VGBL, onde o cliente fez um resgate com lucro de R$ 30.000. Como a gente está no regime progressivo, nós temos que levar em consideração as rendas de outras fontes que não sejam da Previdência. E aqui eu coloquei R$ 100.000 no ano. Quando o cliente solicita esse resgate da Previdência de R$ 30.000, como a gente está na tabela progressiva, eu comentei para vocês que a seguradora vai reter 15% na fonte. Tá?
15% de 30 mil, R$ 4.500. Só que agora a gente tem que... Gente, é só um adendo, tá? Eu não espero que vocês mostrem esse cálculo para o cliente de vocês, mas eu quero que vocês entendam qual que é o impacto que tem você escolher uma previdência pelo regime progressivo e escolher um regime regressivo. Então, é um impacto muito grande. E é por isso que eu estou dedicando um tempo para explicar isso para vocês, tá? Quanto que o cliente ia pagar de imposto de renda pela tabela progressiva no resgate do VGBL com lucro de R$ 30.000? Primeiro, a gente acha a renda tributável total, ou seja, a renda de outras fontes mais o resgate, que somados dão R$ 180.000. Sobre isso, aplica-se aquela maior faixa do imposto de renda, né, da tabela progressiva, que é 27,5. E o resultado disso, 130 mil vezes 27,5, menos a parcela a deduzir, né? Toda a tabela progressiva, se vocês forem consultar, ela tem uma parcela dedutível. É só consultar na internet. Então, faz esse cálculo, chegamos ao imposto de renda sobre o total, de 24.800. E agora a gente tem que saber qual que é o imposto de renda sem considerar a previdência privada. Se ele só tivesse esses R$ 100.000 de outras fontes, quanto que ele iria pagar? R$ 100.000 vezes 27,5 menos a parcela deduzir. Chegamos em 16.500. Qual que é o imposto de renda só sobre o resgate do VGBL? A gente pega o imposto de renda sobre o total, resgate mais outras fontes, e substitui apenas do IR sobre as outras fontes. 24 menos 16 vai dar 8.250. Esse é o valor que o teu cliente iria pagar de imposto de renda pela tabela progressiva no VGBL, tá? Resgatando 30 mil de lucro no VGBL. Só que perceba uma coisa, se o teu cliente está no regime progressivo, a seguradora retém 15%, 4.500. Qual que é o valor total devido? 8.250. Ou seja, lá na declaração de ajuste anual, até o dia 31 de maio, né, que é o prazo de entrega da declaração, o teu cliente vai ter que recolher mais R$ 3.750 e vai ter que complementar o recolhimento do imposto de renda, porque o valor que a seguradora reteve na fonte é inferior ao imposto apurado, tá? Então, agora a gente vai comparar com um regime regressivo e ver a diferença. Mesmo cenário, tá? Plano VGBL, resgate com lucro de R$ 30.000, renda bruta anual de outras fontes, R$ 100.000. Só que aqui a gente tem um adendo, né? Como a gente está olhando para um regime regressivo, qual que é o elemento fundamental? O prazo de acumulação do plano. E aqui eu considerei 20 anos, tá? Então, aquele mesmo cálculo, pega a renda total anual, outras fontes, mais o valor resgatado, dá R$ 130.000. A base de cálculo do imposto de renda no regime regressivo, e aqui já está a principal diferença, é apenas sobre os rendimentos do resgate. O imposto de renda aqui, então, só vai incidir sobre os R$ 30.000. Prazo de acumulação no plano, 20 anos. Alíquota regressiva aplicável, como ele já permaneceu por 20 anos no plano, né? Acima de 10 anos se aplica a alíquota de 10%. Qual que é o imposto de renda a ser pago nesse VGBL? É 10% apenas sobre a rentabilidade. Se ele teve um lucro de 30 mil, 10% de 30 mil, R$ 3.000. E qual que é o impacto disso lá na declaração de ajuste anual? Nenhum. O imposto de renda já é retido na fonte. E qual que é o impacto sobre a renda anual de R$ 100.000 de outras fontes? Nenhum. Por quê? Porque a gente está olhando para o regime regressivo. A receita de outras fontes só é relevante se você fizer o regime progressivo. Regime regressivo não importa o valor que tu resgatar. O que importa é o tempo que tu está permanecendo no plano. Tá bom? Aqui eu coloquei um resumo, tá, pessoal? Entre esses dois cenários que a gente acabou de ver. Comparativo do imposto de renda sobre o resgate de 30 mil. Então, a gente viu que no regime progressivo, o imposto de renda total apurado ficaria em R$ 8.250, sendo 4.500 retidos na fonte, e o cliente, então, deveria complementar o recolhimento lá na declaração de ajuste anual, pagando mais R$ 3.750. Enquanto que, no regime regressivo, o imposto de renda é retido definitivamente na fonte e incide apenas sobre a rentabilidade. Então, 10% de 30 mil, R$ 3.000, tá? É uma diferença de R$ 5.250,
mais de 60% entre o regime progressivo e o regressivo, tá? Ou seja, qual que é a vantagem da previdência privada quando a gente fala em tributação? É o regime regressivo, tá? É o regime regressivo. Eu nunca contratei uma previdência privada para um cliente meu no regime progressivo. E não compensa, gente. Não compensa. Lembra que a gente falou na primeira aula, lá no final? Previdência privada é um veículo de investimento destinado ao longo prazo, longuíssimo prazo. Por quê? Justamente por conta desse regime regressivo. Porque a Previdência é o único investimento que permite chegar a uma alíquota final de 10%. Tá? Aqui é que está a vantagem. Não contrate uma Previdência para o cliente de vocês no regime progressivo. E se ele quiser resgatar uma parte, ele quer fazer o primeiro resgate, quer resgatar 5 mil reais, sei lá. Tem que avisar ele sobre esse regime tributário, tá? Você tem que analisar se ele está no progressivo ou se ele já está no regressivo. Oriente o seu cliente a fazer o regime regressivo. Senão, ele só vai pagar mais imposto de renda. Tá bom? 10 minutinhos finais. Vamos avançar mais um pouco aqui, pessoal. Uma das últimas vantagens que eu coloquei naquele quadrinho inicial que a gente começou a aula é comicotas. Tributação que não existe na Previdência. Para quem não sabe, o comicotas é uma antecipação compulsória do imposto de renda que é cobrada semestralmente nos fundos de investimento ordinários. Plano de previdência complementar aberta são isentos dessa cobrança conforme Lei 11.053. Então, aqui, ó, como é que funciona o Comicotas? Tem o fundo de investimento, né, onde cada cotista aplica o seu dinheiro, e 2 vezes no ano, mais especificamente nos meses de maio e novembro, a Receita Federal come 15% da rentabilidade. 15% em maio, mais 15% em novembro. 2 retenções automáticas por ano direto na fonte. A incidência semestral é obrigatória, tá? A alíquota do imposto de renda que é retido é de 15% para os fundos de longo prazo e 20% para fundos de curto prazo. E qual que é o principal efeito nefasto do Comicotas? É a corrosão dos juros compostos. A retenção semestral impede que os juros compostos atuem sobre o capital integral, reduzindo o patrimônio acumulado no longo prazo. Gente, isso é meio que autoexplicativo, né? Mas vamos comparar rapidamente um cenário. Previdência privada por 30 anos, sem nenhuma interrupção de contribuição, sem pagar nada de imposto de renda, porque você não resgatou, né? Dessa forma, se você espera 30 anos e faz um resgate integral, imposto de renda, alíquota efetiva média, 10%, 10,5%. E no Comicotas, não, né? Porque tem essa incidência semestral obrigatória. Então, como é que você vai planejar um futuro? Como é que você vai planejar uma aposentadoria se utilizando de um veículo de investimento que cobra 15% de imposto de renda a cada 6 meses? Né? Isso é uma vantagem muito interessante para vocês apresentarem quando forem abordar um cliente, tá bom? Aqui eu coloquei só um quadro ilustrativo, tá? Eu peguei isso de um estudo elaborado pela XP, e isso mostra o impacto do Comicotas ao longo do tempo, né? Olha aqui, as premissas. Aporte inicial único de 100 mil reais, remunerado a uma taxa de 10% ao ano, mesmo prazo de investimento para os 4 produtos. Então, aqui a gente tem um fundo de Comicotas curto prazo, longo prazo, um fundo de renda variável e um fundo de previdência. Então, aqui a gente de rentabilidade, né? Enquanto a previdência privada, no final, ele colocou prazo aqui, acho que esse estudo não colocou prazo, né? Mas no final dessa simulação de investimento, o crescimento do patrimônio líquido em previdência privada é de 260%, enquanto um fundo de comicotas que cobra 15% semestralmente, o longo prazo, tem um crescimento de apenas 240%. É uma diferença de 18 mil reais, tá, gente? Uma pena que eu não coloquei o prazo de acumulação aqui, que é, a gente teria uma ideia melhor do tempo de investimento, tá? Mas isso realmente é uma vantagem fenomenal. Quando vocês forem abordar um cliente para contratar uma previdência, é bom falar disso, tá? De que não tem comicotas, porque isso assusta muita gente. Tá bom? Pronto, a gente viu as principais vantagens da previdência privada e agora chegou o momento da gente, de fato, entrar nos produtos, né? PGBL e VGBL.
qual que é o melhor para escolher. Será que a gente tem tempo ainda? Tem mais 2 minutinhos. Eu vou só passar esse slide aqui, e daí eu encerro a aula por aqui e abro para perguntas, tá bom? Gente, o que eu coloquei nesse slide aqui? Eu coloquei o ranking da captação bruta de recursos de previdência privada no agregado em 2025, tá? Janeiro a dezembro de 2025. Isso é para vocês terem só uma ideia inicial de o que costuma vender mais. O que as pessoas estão contratando mais. E o que a gente observa é que 80% da captação bruta de previdência privada aberta do ano passado ficou em VGBL. 88% VGBL, 10% PGBL, e aqui tem 0,1% de cobertura dos planos tradicionais de risco, né? Lá na primeira aula eu falei brevemente, são planos de previdência antigos, que foram descontinuados, eles não são mais comercializados, mas aqueles segurados que já haviam contratado esse tipo de plano tradicional, em respeito ao direito adquirido, né, eles têm o direito de permanecer com esse plano, que normalmente possuem até garantia de rentabilidade mínima, né, por isso que eles são tão vantajosos, e também é por isso que eles foram descontinuados, porque eles previam uma rentabilidade mínima, mas é por isso que eles ainda não aparecem aqui, tá? Por conta dessas pessoas que já tinham contratado há muitos anos atrás e permanecem na fase de acumulação. E desses planos de previdência contratados no ano passado, em 2025, 90% eram individuais, 8% coletivos e 2% para menores de idade. Aqui é um dado interessante, tá? A gente vai voltar nisso aqui na próxima aula da semana que vem, mas é bom vocês já terem em mente isso aqui, ó, o ranking da captação bruta. Brasil Prev, né, Banco do Brasil, com 28,5% da captação. Qual que é a captação em 2025? 157 bilhões de reais, tá? Em 2025. Desses 157, 28,5 para Brasil Prev, 23 para Bradesco Vida, Caixa Econômica 16,69 e assim sucessivamente. Isso aqui é um panorama geral de como que está a captação bruta de recursos de previdência privada. Pessoal, 5 para as 8 horas da noite, conforme tempo regulamentar, chegamos ao fim do conteúdo desta aula. Então, eu passo a palavra para a Júlia e eventuais colegas que queiram tirar alguma dúvida do que a gente trabalhou nessa 1 horinha de aula aí. Legal. Alguma dúvida, pessoal? Ô Marcelo, boa noite. Com licença, Igor aqui, tudo bem? Boa noite, Igor, tudo bem? Tudo jóia. Tu comentou no início ali a questão dos benefícios do VGBL quando a gente fala de inventário, né? Processo de inventário. Claro. A gente tem trazido cada vez mais para os clientes, né? Fazer um seguro de vida, complementando, obviamente, também com uma previdência privada, né? Mas eu me deparo também com alguns clientes que trazem já essa objeção de, por já terem um seguro um plano de previdência, optarem por não aderir a um seguro de vida, um seguro de morte propriamente. Como é que eu posso contornar isso, ou como é que eu posso trazer para o cliente, mostrar para ele que é inteligente ele ter tanto a previdência quanto o seguro de vida, que não são excludentes, né? Porque muitas vezes a gente se depara nisso, né? O cliente já tem aquela trava, não, mas eu não preciso do seguro de vida, eu já tenho a minha previdência. O que que tu utilizaria de argumento, de artifício, assim? Sim, claro. Qual que é o seu nome? Desculpa. Igor. Oi, Igor. É o seguinte, ó, o primeiro ponto é que o seguro de vida normalmente é um benefício definido. É um capital previamente estipulado, né? Você fala quanto você quer de proteção e a seguradora vai calcular o prêmio em função disso. Previdência privada não tem benefício definido, ou seja, qual que é o teto? Qual que é o limite que eu posso conseguir no Previdência? Vai depender apenas dos aportes que o teu cliente faz e, obviamente, né, da rentabilidade do investimento. Agora, é fato que o seguro de vida tem uma vantagem muito boa e é incontroverso isso, né, porque não entra em inventário. A Previdência tem apesar de a vasta jurisprudência já entender que não integra inventário para algum efeito, existe um caso ou outro de discussão, né? Mas, assim, o que eu recomendo eu mostrar para esse cliente? É fazer uma simulaçãozinha de previdência, tá? Com aportes regulares, a uma taxa de juros de 10% ao ano. Não vai me colocar 12% ao ano, porque tu estaria fugindo da média do mercado, tá? A gente vai estudar sobre o mercado financeiro na próxima aula,
mas o que a gente vê é que dos últimos 10 anos a média da Selic ficou em 10%. Então, por isso é interessante você colocar essa taxa quando for fazer uma simulação para um cliente de vocês. Só que assim, Igor, outro ponto, seguro de vida é para proteção patrimonial caso o teu cliente venha a faltar, né? Ou, enfim, sofreu um acidente e ficou inválido, por exemplo. A previdência, não. Essa questão do inventário é meio que secundário. É uma possibilidade acessória, porque o objetivo principal da previdência é a acumulação de patrimônio, tá? Lá para o longo prazo. E não existe nenhum veículo. O seguro de vida, nem mesmo resgatável, eu não sei se você estava falando de resgatável ou de um seguro de vida tradicional, mas nem mesmo o resgatável consegue entregar nem 10% do retorno que uma previdência privada traz Não, durante nem 20 ou 30 anos, né? não, é um Mas produto completamente diferente, né? Até ia comentar completamente diferente. dos resgatáveis, porque a gente está ouvindo falar muito e os clientes já estão, algumas pessoas estão começando a confundir já, né? Um seguro resgatável, uma previdência. Não, é um seguro vitalício, tem outras Igor, características, né? até assim, porque o seguro resgatável, salvo o melhor juízo, quando você resgata ele, tu não pode resgatar parcialmente, tem que resgatar totalmente. E o que acontece quando você resgata totalmente? Você perde a proteção do seguro de vida. Então, Claro. o objetivo principal do seguro de vida, que é a proteção, ele perde. Ele resgata o dinheiro em detrimento de perder a cobertura pessoal. Só que o que acontece? Se você for analisar as condições gerais desses seguros resgatáveis, vocês vão ver que a capitalização, ou seja, a evolução do valor do montante a ser resgatado, normalmente fica na casa de 2 a 3% ao ano, comparado com 10%, 12%. Atualmente, nossa Selic está em 14% ao ano, então os fundos de previdência estão pagando 14% ao ano. Claro, claro. Assim, Não, outra, que nem outra falou, são proposta, né? produtos completamente diferentes. Tá? E a gente vê isso, tem que virar um pouco a mentalidade do cliente ali, que às vezes ele está aportando muito num seguro de vida resgatável, achando que aquele é o melhor negócio do mundo, mas na Isso é o verdade, problema. cara, o Esse é mais o problema. inteligente daqui a pouco é tu ter uma pólice assim, com bom capital segurado, né? Pagar um valor mensal mais baixo, e em paralelo Exatamente. fazer um plano de previdência, né? Um PGBL, um VGBL, enfim. Acho que essa é E uma aí boa estratégia, né? e aí faça esse adendo, né? Dependendo do. A gente vai entrar na próxima aula nessa questão de PGBL e VGBL, mas tem que ver se ele tem muito imposto a deduzir, se ele tem se ele paga muito imposto ou não, porque se for o caso, ele pode contratar um PGBL e fazer aquela dedução de até 12% da renda bruta anual que a gente viu no início da aula, né? E se ele não tiver muito imposto a deduzir, tudo bem, faz um VGBL, que o imposto de renda vai incidir apenas nos rendimentos. Tá? Mas é bom fazer uma simulação para o cliente, tá? Faça uma simulação com aportes mensais, com valor inicial, bota a taxa de juros a 10% ao ano e brinca com valores diferentes, né? Por exemplo, tu começa nos 2 primeiros anos pagando, sei lá, R$ 300 por mês. Aí, depois disso, tu aumenta um pouco para R$ 500. E assim, progressivamente, vai aumentando um pouco, porque a tendência aqui, com o passar do tempo, né, a remuneração da pessoa vai aumentando, né? Ela vai progredindo de carreira, vai construindo novos negócios. Então, a ideia é sempre aportar um pouquinho cada vez mais, né? Liliana, Perfeito, obrigado. levantou a mão? Oi, boa noite. Marcelo, Deixa. parabéns, tá? Tu é um excelente professor. Olha, trabalho 50 anos com seguros e primeira apresentação assim que realmente esclarece legal. Parabéns, Marcelo. Ô, Marcelo, eu Obrigado. queria fazer uma pergunta, tá? Aí tu deixou bem claro, e eu passei por isso, porque, claro, passei de 65 anos, resgatei uma previdência que eu tinha no progressivo e realmente me lasquei, né? E não tenho no regressivo. Agora eu te pergunto, por que as seguradoras e bancos ainda vendem progressivo? É vantagem para eles, o que é? Na verdade, o padrão hoje, sempre que você faz uma previdência privada, o padrão é que seja contratado no progressivo. É uma questão legal, tá, Liliana? É uma questão regulatória. Comece no progressivo, mas, que nem a gente viu nessa aula, a partir do momento que você solicita o primeiro resgate ou atinge a idade para se aposentar, a seguradora ela não tem opção. Ela é obrigada a te notificar, perguntando se você quer permanecer no progressivo ou se quer alterar para o regressivo, tá? Há um tempo atrás, tu podia contratar a previdência já no regressivo.
Só que recentemente isso mudou. Agora tu contrata a previdência sempre no progressivo retratável, justamente tá. porque no ato do primeiro resgate você pode se retratar e mudar para o regressivo, tá? Tá. Agora eu Mas entendi. Quer dizer, claro, teve essa mudança depois, porque o meu caso específico fazem quase 3 anos já. E agora sim, houve essa mudança, então. houve. Não tem mais essa questão aí como que eu tive que passar por isso, né? Sim, mas é bom, é uma pergunta muito oportuna, porque vamos supor que chega um cliente para vocês e diz que resgatou uma previdência integral, e ele está reclamando, né? Porque, pô, fiquei 30 anos contribuindo e agora resgatei uma previdência, estou pagando 27 meses de imposto de renda. Isso. Aí eu vou falar para ela, tá, mas você escolheu o regime progressivo? Falou, não, a seguradora não falou nada para mim. Uhum. Pessoal, daí isso comporta revisão judicial, tá? Ou claro, uma tratativa amigável, um questionamento para a seguradora, mas se a seguradora não te ofereceu a troca, tá errado. Isso viola a lei federal, tá bom? E, Mas e deixa eu legal. reforçar, sempre regime regressivo. Se tu contratar o regime progressivo, teu cliente vai pagar mais imposto. Essa é a diferença, tá? Eu não admito vir um cliente para mim com uma previdência progressiva e eu orientá-lo a continuar na previdência progressiva. Isso aí, pessoal, quando vocês fazem o que nem a gente viu ali, né, a simulação, no regime progressivo a pessoa tinha que pagar R$ 8.000 e na regressiva 3.000. É uma economia de R$ 5.000, tá? O progressivo realmente ele é feito para pagar mais imposto e o regressivo foi desenhado para esses investimentos de longuíssimo prazo, que aí sim o teu cliente consegue usufruir do benefício fiscal, tá? Legal. Respondido, Lili? Não, ficou bem respondida. E agora, então, semana que vem, PGBL ou VGBL? Vamos falar de PGBL, VGBL e bastante de mercado financeiro também. Nós temos que analisar Beleza. fundos de investimento. Vai ser Ótimo, bem legal a então. última aula, hein? Não Valeu. não, pessoal, Obrigada, aqui Marcelo. nossa... Imagina, Obrigada. Lili. Pessoal, próxima aula a gente vai... Se tem mais alguma pergunta, fique à vontade. Mas não percam a última aula, tá? Porque a gente vai analisar fundos de investimento na prática. Vamos falar de taxa de administração, vamos falar de perfil conservador, moderado, agressivo, onde que aplica o dinheiro, se é no fundo conservador, se eu invisto em ações, vale a pena investir em fundo de ações? A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Talvez eu precise de um pouquinho mais de 1 hora, inclusive, mas aí eu falo com os coordenadores da Segura. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Isso? Então tá. Uma pergunta. Semana que vem, eu já lembrei, eu tenho um compromisso na terça. Fica gravado para ver depois? Sim, a gente faz as gravações das aulas, sim. Legal, então. Tá ótimo, então. Obrigada, hein? Então tá, pessoal, Obrigado pela esperamos... participação. Isso. Obrigada pela participação de todos. Aguardamos todos vocês, então, na terça-feira que vem, 19 horas. Tá já. Até lá. Valeu. Obrigado, gente. Tchau. Excelente. Obrigado pela participação, pessoal. Valeu. Vejo vocês semana que vem. Um abraço. Boa noite a todos.